Pois bem, meus caros, não tentarás o Senhor teu Deus. Nós falaremos hoje dos princípios que regem um justo namoro, um namoro correto. E nós falaremos um pouco, então, em que medida isso tem a ver com essa citação da Sagrada Escritura. Prezados jovens e prezados pais, esses princípios são os princípios da moral católica, da doutrina católica sobre o sacramento do matrimônio. São e serão sempre os princípios aplicados aqui na capela. Não é uma linha de pensamento deste ou daquele padre que preferiu escolher seguir um caminho mais rigoroso do que outros padres, por uma opinião pessoal, porque ele tem uma inclinação a um rigor maior do que outros padres poderiam escolher fazer diferente. É uma exigência da moral católica, dos princípios da doutrina católica, que obrigam a consciência do padre, de todos os padres e os pais também, a consciência do dever moral. Não existe espaço para pensar, por exemplo, em outro lugar o padre não é assim exagerado, não cobra essas regras deste modo, ele é mais tranquilo, etc, etc. Se um padre não segue esses princípios aqui, igualmente os pais, se ele se afasta da moral, da doutrina católica a respeito do matrimônio. Ele, o padre, de modo mais ou menos culpável, deixará que haja no namoro, no noivado de vocês, dos filhos de vocês, uma série de facilitadores de pecados, muitas vezes graves, enquanto nos queixamos de que o mundo vive no pecado, sobretudo os que ofendem a castidade, nos lamentando que as famílias estão destruídas e sucateadas, nós estaremos ao mesmo tempo aninhando estes mesmos pecados nas brechas que damos nas nossas vidas, nos nossos apostolados, que nós mesmos criamos. Falaremos aqui hoje dos princípios gerais quanto ao tempo de namoro, sobretudo. As demonstrações de afeto que são permitidas entre os namorados e os noivos serão tratados em outra ocasião. E, de fato, precisamos tratar dessas coisas porque temos mais e mais jovens, ótimo, excelente. E se não forem instruídos nisso, entretanto, se não souberem que serão cobrados dessas coisas, em pouco tempo a capela e o apostolado ficarão com problemas a serem resolvidos, problemas às vezes delicados e com impacto no bem comum das famílias e do apostolado. E assim nós veremos, em primeiro lugar, o que é uma ocasião de pecado. A classificação das ocasiões de pecado que nos são úteis hoje, a saber, ocasiões próximas ou remotas, e livres ou necessárias. E, por fim, aplicaremos esses princípios da doutrina católica ao namoro. Meus caros, uma ocasião de pecado é uma circunstância externa que, por sua própria natureza ou por uma fragilidade da pessoa que se encontra nela, oferece oportunidade e provoca ou induz a pessoa a pecar. Uma ocasião de pecado é uma circunstância externa que oferece oportunidade e provoca e induz a pessoa a pecar, ou porque isso é da própria natureza dessa ocasião, ou por uma fragilidade daquela pessoa. Uma circunstância, ou seja, um local, uma pessoa, um livro, um filme, um evento, uma música, uma roupa, etc. Externa, diferente de um hábito, que é uma coisa interna da pessoa. Ela está habituada por repetir atos e se inclina a fazer algo por inclinação que está nela mesma, dentro dela e não fora dela. Uma inclinação fortemente enraizada na pessoa por repetição de atos. Portanto, não é algo externo a ela. A ocasião é externa. Por exemplo, uma pessoa que fala palavrões porque se habituou a isso, porque foi repetindo isso no seu comportamento, ela os falará sem que tenha sido colocada em ocasião de falar esses palavrões, simplesmente por um hábito interno a ela. A ocasião é algo externo. Uma circunstância externa que oferece oportunidade e provoca ou induz a pessoa a pecar. Isso aqui é fundamental. Antes que a pessoa se exponha a uma ocasião de pecado, ela pode até não querer pecar. Ela só quer se divertir, por exemplo. Ela só quer encontrar um amigo. Ela só quer descansar um pouco. Mas depois que ela se expõe à ocasião de pecado, aquela ocasião faz com que ela mude de ideia. E ela, provocada, estimulada pela ocasião, muda de ideia, vai lá e peca. Por quê? Porque a presença de algo que, por sua natureza, ou pela fraqueza de uma pessoa em particular, que move as paixões e a imaginação dela, fará ela pensar diferente na hora. E a pessoa que não queria antes pecar, quando se coloca na ocasião, depois muda de ideia. Por isso São Francisco de Assis falou uma vez: eu sei muito bem o que eu devo fazer, mas não sei se na ocasião eu o faria. Uma circunstância externa que oferece oportunidade, induz a pessoa a pecar,
e faz a pessoa mudar de ideia, leva ela ao pecado por sua própria natureza, pela natureza mesma da ocasião, ou por uma fraqueza daquele indivíduo em particular. Por exemplo, praias, piscinas, onde as pessoas estão com as roupas de banho que se usam hoje em dia, homens e mulheres todos juntos ali deste modo, por sua própria natureza. Essas coisas são ocasião, perigo para todos. Leva aqueles que estão ali a terem tentações graves, sérias. Não é por uma fraqueza específica desta ou daquela pessoa. Isso vem das leis gerais que regem a psicologia e o comportamento humano de todas as pessoas em geral. Ou então, passar na frente de um bar será ocasião de pecado para uma pessoa particular, não para todas as pessoas. Porque aquela ocasião não tem, por sua natureza, poder de influenciar todas as pessoas em geral, mas é por uma fraqueza específica daquela pessoa que ela terá tentações graves, sérias de se embriagar. Pois bem, a teologia católica distingue as ocasiões de pecado em muitas categorias diferentes, mas nos interessam dois pares aqui. As ocasiões próximas ou remotas e as ocasiões livres ou necessárias. Uma ocasião é próxima ou remota em razão da influência que tem sobre a pessoa. Se influencia fortemente e quase sempre ao pecado, padre, como eu sei isso? Pela experiência. É a ocasião próxima. Por exemplo, a convivência com uma pessoa de maneira habitual. Por exemplo, um homem e uma mulher solteiros morando numa mesma casa, por exemplo. Bem, quem fez faculdade já viu repúblicas mistas, né? Vocês podem imaginar o que isso dá. Ocasiões próximas de pecado grave. Influencia fortemente e quase sempre ao pecado. Se influencia apenas levemente ou raras vezes, padre, como eu sei isso? Pela experiência. É uma ocasião remota, por exemplo, andar pelas ruas para fazer suas coisas. Uma ocasião é livre, se pode ser evitada facilmente, porque não há obrigação séria de estar ali. E a pessoa se expõe a essa ocasião por escolha livre dela, sem real necessidade séria. Não há razões que gerem uma real necessidade de escolher estar ali, naquela situação. A pessoa está nessa situação porque escolheu estar ali livremente. Já uma ocasião é necessária quando não pode ser evitada, ou porque a pessoa foi fisicamente obrigada a estar ali, por exemplo, uma pessoa que foi presa, colocada numa cela de prisão com outros bandidos, cuja convivência é uma ocasião de cometer pecados graves. Ela foi fisicamente coagida a estar ali pela polícia. Ou porque a pessoa é moralmente obrigada a estar ali por um dever de Estado, por exemplo, um médico que deve examinar pacientes. É um motivo justo para se expor a, vocês sabem, uma ocasião. Mas é por dever moral, e não porque ele está sendo fisicamente obrigado a examinar um paciente. Pois bem, essas coisas constituem uma ocasião necessária. Portanto, ocasião próxima ou remota, dependendo da maior ou menor influência sobre a pessoa, causando mais tentações ou não, e ocasião livre ou necessária. Se a pessoa escolhe estar ali sem um motivo justo, sem que ela tenha uma obrigação de estar ali, ou se ela está obrigada a estar ali, seja fisicamente, por uma coação, seja por um dever moral. Esses princípios sobre a ocasião de pecado são fundamentais. São encontrados em todos os livros da teologia católica. Todos os livros de moral. Padre Antônio Roio Marim, Padre Antônio Penadouros, Padres Merkelbach, Nodin, Prumer, Ferreres, todos. Esses princípios formaram gerações e gerações por séculos e séculos e séculos de padres seminaristas em todos os seminários do mundo, permanecem perfeitamente válidos. E agora que vimos o que é uma ocasião de pecado, e a classificação que nos interessa, ocasiões próximas ou remotas, livres ou necessárias, vamos à aplicação desses princípios ao namoro. Meus caros, o namoro é frequentemente uma ocasião próxima de pecados mortais contra a pureza. É a realidade. Não quer dizer que as pessoas que namoram pequem mortalmente, necessariamente, não é isso. É uma ocasião próxima de pecados mortais contra a pureza com frequência. É o que leva os moralistas a tratar do assunto nos seus livros. O padre poderá presumir a priori, às vezes, que existe queda grave contra a pureza. Depois de ter visto muitos casos, depois de muitos anos de padre, de sacerdócio, muitas vezes basta bater o olho num casal de namorados. Ele logo vê, por alguns sinais, alguns indícios, ou vários, de que as coisas possivelmente não vão bem entre eles em questão de castidade. Eu me lembro até, inclusive, na faculdade, um professor meu falava, quando ensinava a fazer a anamnese, enfim, a interrogação dos pacientes, se chegar um casal de namorados e ele põe a mão na perna dela, se ele faz isso na sua frente, você já pode deduzir o que eles podem fazer em privado. Mais que isso.
Isso para um médico pode ser importante, para um padre também. E se não deve estar indo bem em questões de castidade, então não estão examinando um ao outro nas coisas fundamentais que realmente importam na vida para encaminhar direito um casamento. Muita paixão, pouca lucidez. Para que o padre possa determinar sua conduta com os fiéis que namoram ou estão noivos, é importante que ele faça a distinção entre ocasiões livres e ocasiões necessárias. Então vamos primeiro aos namoros, que são ocasiões necessárias. É o namoro que é realizado em vistas ao matrimônio, e um matrimônio relativamente próximo. Com efeito, os jovens, antes de contrair matrimônio, devem se conhecer para saber se têm realmente condições de unirem suas vidas num casamento por toda a vida. Condições de caráter, de ideias, condições religiosas, condições financeiras, condições de estabelecer relações entre os pais, os parentes de cada um, condições de saúde. Sem dúvida alguma, haveria sérias desvantagens em proibir todos os encontros entre os namorados, mesmo que esses encontros tenham perigos. Se eles não se encontrarem, como irão se conhecer? A finalidade do namoro consiste em conhecer a alma do outro. A finalidade do namoro é conhecer o que o outro pensa, é avaliar e examinar com uma seriedade devida as probabilidades que um casal tem de atingir o fim último do matrimônio, a santidade dos filhos e deles, do casal. Essa avaliação, este exame, devem considerar as qualidades, as relações, os ambientes sociais de cada um. Com tudo aquilo que pode e costuma influenciar na formação de um lar católico, com tudo aquilo que pode e deve contribuir para assegurar o cumprimento dos deveres graves que os casados têm. Tudo isso, diz o padre Antônio Penador, excelente teólogo e moralista, ele fala no seu Consultório Moral Popular, na página 63. Bem, eu cito isso para mostrar que de fato não é da minha cabeça. A duração do namoro e do noivado deve ser a duração necessária para que o namoro ou noivado possa atingir sua finalidade. Um namoro que durasse menos tempo do que o necessário para que esse conhecimento mútuo ocorresse seria imprudente. Casar-se com alguém que não se conhece bem e o suficiente no seu caráter, nos seus princípios, no seu comportamento como pessoa, é abrir as portas para vários problemas e conflitos no casamento. Estender esse tempo além do que a prática mostra que é suficiente para ter esse conhecimento mútuo também é imprudente. O surgimento de familiaridades indevidas, proximidades físicas cada vez maiores, multiplicação das ocasiões de pecado e a perda do respeito mútuo devido. É evidente que é impossível estabelecer um tempo preciso, matemático, uma planilha, um fluxograma contado no relógio, no calendário exatamente para todo e qualquer namoro, porque a obtenção desse conhecimento mútuo depende de vários aspectos, como, por exemplo, do conhecimento precedente que cada um já tinha do outro. Eles já estudaram juntos ou não? As famílias já se conheciam há mais tempo ou não? Se conheceram no trabalho? Há pouco tempo? Não havia qualquer contato entre eles? Ou as famílias moram em outra cidade, etc. Ou as informações seguras que puderem receber do outro. Eles moram na mesma cidade ou vivem ou se veem com menos frequência, a distância dificulta uma frequência maior de convívio, etc. E, portanto, demora mais para ter segurança nas informações que recebem um do outro. Isso determinará mais ou menos tempo de namoro, mas sempre devendo permanecer ali mais ou menos entre 1 e 2 anos. Mas, em geral, pode-se dizer que o namoro, então, deve durar esse período. E a estimativa geral, essa é a estimativa geral que as pessoas sérias e de comportamento exemplar têm a partir dos fatos da vida. A experiência que a vida real dá é de que menos de 1 ano parece pouco tempo para se conhecer suficientemente o futuro cônjuge. Eu já vi uma mãe que falava assim para a filha de maneira muito poética: filha, jamais case com alguém com quem você não passou as 4 estações do ano juntos. Mais de 2 anos existe perigo de familiaridades indevidas surgirem. Se 2 pessoas sérias não se conheceram suficientemente em 2 anos, aí tem um problema. Tudo isso indica que o namoro não deve começar sem que haja previsão de que o casamento ocorra num curto prazo, 1, 2 anos no máximo. Portanto, ao começar o namoro, o casal já deve ter condições de casar, ou tem esperanças fundadas mesmo, de ter condições de casar-se no prazo de 1, 2 anos. A razão disso, como diz o padre Antônio Penador, é de que o namoro é uma certa ocasião de pecado, que só pode ser considerada como necessária para quem pode e deve se casar porque refletiu e julga que é o estado de vida que deve seguir e tem condições de encaminhar isso num curto período de tempo, já tem a vida suficientemente estruturada. Para casar,
É necessário essa proximidade maior entre o homem e a mulher. Proximidade de convivência, não proximidade física. A fim de que possam ter suficiente conhecimento da alma um do outro. Essa situação de proximidade será necessária. E nela, Deus dará as graças para que não se caia em tentação, se o casal toma as medidas necessárias para evitar o pecado. Para aqueles que têm intenção de se casar num tempo mais ou menos longínquo, por qualquer motivo que seja, ou porque não estruturou a vida direito, ou porque aconteceu alguma coisa, apesar de ter encaminhado tudo direito, que atrase isso. O namoro se torna uma ocasião de pecado livre e não mais necessária. Ora, é bem sabido que é permitido, é lícito, colocar-se numa ocasião necessária de pecado quando há motivo justo para isso, quando eu tenho condições de passar por aquilo de maneira razoável. Mas sempre tomando as devidas precauções para evitar o pecado. Colocar-se numa ocasião livre quer dizer colocar-se em ocasião de pecar gravemente sem ter necessidade de se expor a isso, como esse caso que nós estamos tratando do namoro, sempre seguindo o padre Antônio Penador e os outros moralistas, não pode ser lícito, pois é uma forma de tentar a Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus, se colocando numa ocasião que você vê que é imprudente, achando que Deus irá te proteger. Nós não estamos fazendo nossa parte, mas esperamos de Deus a graça eficaz para não cair. Ele não dará. O médico tem motivo para se expor a ver o corpo do paciente. Deus lhe dará graça para que cumpra o seu dever com total serenidade de imaginação. Deus dará essas graças também para as outras profissões, policiais, advogados, criminais, peritos, etc., que precisem se expor às suas ocasiões por dever. Ou se alguém foi coagido a estar numa situação complicada, mas não quem se expõe livremente ao pecado. Como diz a Sagrada Escritura, quem ama o perigo, nele perecerá. Lembro a vocês uma frase de Pio XI, que eu peço a vocês que meditem nela frequentemente. Os pecados contra a castidade são menos um efeito da ignorância intelectual do que da fraqueza da vontade exposta às ocasiões de pecado sem os socorros da graça, que Deus não dará se não é uma ocasião necessária, se é uma ocasião livre. Portanto, é necessário que haja encontros, mas há perigos. Portanto, são ocasiões, há perigos, mas ocasiões necessárias. Quando existe um motivo justo, quando se prevê que o namoro acabará em 1, 2 anos e o casamento será encaminhado nesse período. E atenção, então, daqui tiramos como consequência qual deve ser nosso olhar sobre o namoro e o noivado na prática. Há perigos. Vocês ouvirão das pessoas de maneira um tanto implícita que não há perigos. A fase mais gostosa da vida é a juventude. Tem a ver com isso aqui. Muito mal encaminhado. Portanto, mentalidade cautelosa e de precaução. Se um mergulhador, por exemplo, soubesse dos perigos que corre ao explorar uma caverna submarina e simplesmente fosse adiante porque ele gosta de mergulhar e porque, tudo bem, ele tem um motivo para estar ali, mas ele não toma cuidados efetivos, uma hora acontecerá um gravíssimo acidente, ele se afogará e perderá a vida para sempre. Se há uma razão justa e objetiva para se expor a uma ocasião de pecado, então devemos nos preparar e não simplesmente ir. Estruturar as coisas para que esse perigo que a ocasião oferece se torne mais fraco, menos influente sobre nós, sobre o outro também. Pode ser justo entrar numa ocasião de pecado com motivo objetivo para isso, mas não é prudente não se preparar para a ocasião, para evitar o pecado que terá risco de ocorrer. Então, primeira coisa, durante o namoro, mentalidade de precaução. E até mesmo de, atenção, coloco entre aspas, mas não tanto, desconfiança do outro, não do caráter do outro. Senão não teria sentido estar querendo namorar com outro ou casar com outro. Se você desconfia do caráter do indivíduo, então o que você está fazendo namorando com ele? Não é essa, a desconfiança não recai sobre isso, recai sobre a natureza humana, sua e dele, ou dela. Desconfiança da natureza humana, que é machucada pelo pecado original. Vocês podem ser excelentes, mas são homens, são seres humanos. Cuidado um com o outro. Essa é a razão pela qual não cansamos de lembrar aos namorados e noivos que não andem sozinhos, não se encontrem sozinhos no carro, na casa do outro, etc. Isso vale também para quem não é namorado. Simplesmente porque namorados ou não, noivos ou não, são solteiros que não têm direito a nada ainda. E cuidado com o demônio piedoso. No seminário, nós fomos habituados a desconfiar do demônio piedoso. Ah, mas é para ir para a missa, para rezarmos juntos, o que poderá acontecer de problema? Depois eu conto para vocês o que eu já vi na vida. Cuidado com o demônio piedoso. Os padres do deserto, no Egito, Santo Antão, já
precavia todo mundo disso aqui. Vocês não nasceram grudados, não fizeram tudo sempre junto antes de se conhecer, deve continuar sendo assim até o casamento. Iam de carro para lá e para cá sozinhos? Pois continuem assim. Se vão para o mesmo lugar, que continue assim. Ou procurem companhia. Nós gostaríamos que essa capela ficasse mundialmente famosa, conhecida como uma capela de precauções. Não só a questão de castidade, mas todas as coisas. E dessa forma, para poder iniciar um namoro deve ser sempre vista de um casamento a curto prazo. E, portanto, é preciso que ambos já tenham condições de se casar ou que esperem com um sólido fundamento tê-la num curto prazo, 1, 2 anos. Segue como consequência também a obrigação grave de não começar namoro na adolescência, sem falar da falta completa de noção do denominado ficar. Alguns adolescentes, ainda muito jovens, asseguram a si mesmos, dizem para si mesmos, que não estão fazendo nada de errado e que estão apenas buscando satisfação sentimental, apoio e compreensão, alguém com que eles possam passar o tempo juntos e que eles gostam. Dizer, por exemplo, ou simplesmente deixar que aconteça, que adolescentes e estudantes, ainda no ensino médio ou até mesmo antes, namorem, é um estímulo à sensualidade e à indisciplina nas escolas. Todos nós sabemos que se apresentam aos jovens um período de mudança, que vai desde a puberdade até mais ou menos 18, 20 anos, talvez até mais tempo. Trata-se de educar os filhos que despertam para amar. Essa capacidade de amar que devemos educar é uma capacidade cega. Ela deve ser iluminada, guiada pela inteligência. Para educar o amor dos filhos e das filhas de vocês, é necessário lhes dar conceitos justos, ao mesmo tempo que vocês devem sustentar a vontade deles, para que eles se inclinem a viver com esses princípios. Mas atenção, pais, ninguém dá o que não tem. Vocês verão assim a necessidade de que vocês, pais, educadores, tenham conceitos justos sobre as questões que essa educação leva vocês a tratar. E como dizia um professor meu na faculdade, procura-se o que se conhece, conhece-se o que se estudou. Vocês devem ter conceitos justos sobre o amor de Deus para conosco. Conceitos justos sobre o amor, sobre o instinto sexual, para que eles não sejam confundidos, como é uma coisa que acontece frequentemente. Amor tem a ver com casamento. Conceitos justos sobre casamento, sobre as alegrias que o casamento traz, mas as obrigações que o casamento cria, e tudo no plano de Deus. Conceitos justos sobre a castidade, sobre os meios de guardá-la e os pecados que nos fazem perder a castidade. Conceitos justos sobre a tentação e sobre o motivo de ser das tentações que Deus permite. Sobre esses conceitos justos, não esperem que eles venham até a cabeça de vocês sozinhos. Vocês devem adquirir esses conceitos justos pelo estudo. Os bons livros, as conferências, não existem ou para enfeitar as estantes da biblioteca ou para marcar espaço no calendário. É para serem estudados, para serem frequentados. Pais, discutam essas questões entre vocês, façam delas objeto das meditações de vocês, peçam a Deus nas orações de vocês que elas gerem convicções em vocês. Então, ao invés de vocês se incomodarem com as questões dos adolescentes de vocês, de evitar essas questões, de repreender os filhos de vocês, vocês acolherão os filhos com afeto. Vocês os escutarão com interesse, vocês os responderão com capacidade e competência. E as respostas verdadeiras que vocês darão vão assegurar, ao mesmo tempo, que elas educarão os filhos de vocês para saber amar de maneira correta. A primeira dessas verdades é que o despertar do filho de vocês para o amor é tudo o que há de mais normal. Eles foram criados para isso. Deus é amor. E fomos criados pelo amor para sermos capazes de amar. Não há nada de mais normal do que vê-los despertar para amar. Não serve de nada se escandalizar porque você soube que o seu filho ou sua filha estão apaixonados. Eles estão ficando gente grande. O ruim seria que eles se tornassem apaixonados sem que eles tivessem sido preparados pela educação que os pais, os educadores cristãos devem dar primeiro a respeito dessas coisas. E, portanto, se houvesse uma queda, ela seria imputável primeiro e, sobretudo, aos pais e educadores que não fizeram o dever deles. Mas atenção, não se escandalizar não é certamente também se contentar de observar com satisfação uma alegria pagã, que os filhos, as filhas de vocês estão começando a ficar gente grande, forma de homem e de mulher, que prometem ser um verdadeiro homem, uma verdadeira mulher. Quando vocês fundaram uma família, pais, vocês não constituíram-se como criadores de animais numa fazenda.
O fim primeiro do casamento não é isso, é ter filhos e educá-los para dar culto a Deus, de São Tomás. Portanto, nada de satisfação puramente pagã ao ver os filhos de vocês crescerem, mas também nada de atitude farisaica de se escandalizar com coisas que são normais na natureza humana, mas que precisam ser retificadas. Os filhos de vocês foram criados para o amor, os filhos de vocês vão necessariamente despertar para o amor. É necessário ver a realidade face a face e educá-los para o amor. Em outra ocasião falaremos melhor mesmo da educação dos filhos para os problemas da vida. Mas é necessário então dizer aos seus adolescentes a verdade sobre essas questões. Senhoras, mães, é absolutamente necessário dizer às filhas de vocês, e para isso, pais, conversem com as esposas de vocês, se for necessário, saber que o temperamento de um rapaz, de um homem nessas questões não é o mesmo de uma moça. Os rapazes, têm os instintos mais violentos com relação a essas coisas de castidade, que já é o instinto mais violento que nós temos. Nada pode perturbar e disparar esse instinto. As filhas católicas de vocês devem saber isso, para não agravar pela aparência delas, pela roupa delas, pela atitude delas, pelo modo de agir delas, as dificuldades que os rapazes já têm de guardar a castidade. E elas devem saber também que elas podem carregar a consciência delas com pecados, afastando-se das regras da modéstia cristã que nós sempre ensinamos. Portanto, expliquem para as filhas de vocês o temperamento dos rapazes. Expliquem com conveniência, lógico, mas expliquem também, pais, aos filhos de vocês o temperamento das moças. Os adolescentes de vocês devem estar prevenidos. A flecha prevista, diz a Sagrada Escritura, vem 2 vezes mais devagar. Dá tempo de pensar e se organizar antes com mais tempo. Eles devem saber que nas moças fala primeiro os sentimentos, e os sentidos passionais seguem bem depois e muitas vezes bem de longe, como regra geral. E se as moças podem complicar as dificuldades normais que os rapazes já têm para guardar a castidade, os rapazes também podem fazer muito mal às moças no plano do sentimento. É necessário dizer e repetir aos filhos de vocês que é uma covardia lamentável ficar brincando com o coração das moças. Muitas poderão depois, abaladas e magoadas por causa do modo como foram tratadas, abandonar todo o pudor e largar uma vida honesta, passando a se comportar de um jeito horrível e péssimo, porque ficaram decepcionadas com alguém. A respeito das relações entre moços e moças, pais, não sejam inocentes. A inocência é muito admirável numa criancinha. Quando somos adultos, é uma bobagem. Os adolescentes de vocês devem saber que eles iriam contra a própria felicidade no matrimônio futuro deles, se eles se engajassem jovens, muito jovens, num namoro sem condição de casar. Adolescentes de 15, 16, 17, 18 anos, eles podem se agradar? Sim. Mas como terminarão o desenvolvimento deles? Estão com a cabeça pronta ainda? É científico, é comprovado neurologicamente. O cérebro amadurece em torno dos 24, alguns dizem até plenamente em torno dos 30 anos. Quais serão então os gostos, suas exigências, suas ambições 10 anos depois? Com a cabeça completamente diferente. E se o outro não caminhou junto, mudando do mesmo modo? 10 anos de namoro, para que depois? Terminamos. Quanta perda de tempo, cara. Quantas ocasiões perigosas, quantos pecados. Se São João da Cruz fala, eu não consigo imaginar que alguém passe mais de 1 hora conversando com alguém e não cometa pecados da língua, o que imaginar de alguém, salvo uma graça realmente excepcional, uma grande misericórdia de Deus, que namorem por longos anos e não caiam contra a castidade de algum modo. Pois bem, sim, seria o começo de uma trincheira, um vão, um buraco, uma fenda que se cavará cada vez mais entre ele e ela, com os anos, e gerará um desses múltiplos dramas da vida conjugal que levam certas pessoas a crer que o casamento é simplesmente uma loteria. A respeito das relações entre moças e rapazes, devemos notar que a situação recíproca evolui muito diferente conforme a idade. Por volta de 18, 20 anos, a moça com frequência já está bem madura. O rapaz nessa idade é um moleque, justamente por estar mais atrasado. E ele então se relaciona com a moça de um jeito dominador, que machuca, a ataca, brinca com ela, lhe faz mal. Mais tarde, sobretudo na época da escolha daquele que será sua esposa, o rapaz se torna frequentemente alguém temeroso e é enganado pela primeira moça com as bochechas rosadas que aparecem na frente dele. Muitas escolhas infelizes podem vir daí, e é frequentemente bom dizer isso aos rapazes e às moças. Isso tornará eles mais prudentes,
e poderá fazer com que eles compreendam que depois de terem brincado repetidamente com eles correm o risco de acabar brincando, de que alguém brinque com eles, isso definitivamente. Vocês sabem o que isso quer dizer. O que iremos tentar, então, é educar o coração, manter esse coração em ordem, a medula da vida humana, a inteligência e a vontade, até que chega o momento de entregar o coração, a inteligência e a vontade, regulando os afetos, entregar o coração e toda a sua pessoa, toda a pessoa dos seus filhos, por toda a vida, para alguém que eles têm noção que será alguém de caráter e que eles podem entregar toda a vida deles para ele ou para ela. Isso, então, nos faz chegar a um outro ponto. Falamos dos namoros são ocasiões necessárias. Existem namoros que são ocasiões livres. Ou eles não têm um casamento em mente, ou a data do casamento está muito distante. São encontros perigosos, sem motivo justo. De fato, não há motivo suficiente para justificar esses encontros. Eles devem ser totalmente interrompidos, ou pelo menos adiados até que o casamento possa ser considerado uma possibilidade real num curto prazo de tempo, 1, 2 anos no máximo. Entre os judeus, na época de Jesus Cristo, até muito antes, leia o livro de Ruth, o período que ia do acerto entre as famílias e o momento que passavam a morar juntos era de 1 ano. O homem se comprometia diante dos homens anciãos da cidade, na praça pública. Entre os judeus era assim, a em 1 ano colocar a moça dentro de casa, senão era uma vergonha. Ainda segundo o padre Antônio Penador, quando causas imprevistas atrasam muito a realização do matrimônio, então é preciso interromper o trato mais próximo até resolver a questão. É também claro que existe a obrigação de acabar com todo relacionamento quando se chega à conclusão de que é impossível uma futura convivência conforme a lei de Deus e as exigências da consciência católica. Aqui é preciso que a razão governe os afetos. Não deve ser o coração, o sentimento, isso passará e o arrependimento ficará. Existe também a questão do escândalo. Isso às vezes surge com relação à atitude de um casal de namorados ou de noivos. Seu comportamento na presença de irmãos, de irmãs, sobretudo se estiverem na puberdade, na adolescência, pode ser um péssimo exemplo. É absolutamente condenável que os namorados e os noivos tenham um comportamento que leve outros a ver, a aprender, presenciar coisas repreensíveis, darão contas a Deus disso. Um padre deve procurar saber a frequência com que os namorados se encontram, como esses encontros acontecem, a maior ou menor fragilidade do fiel. O padre irá perguntar, você pode casar? Questão de idade, a situação concreta da vida deles, uma oposição razoável dos pais. Será impossível casar se os dois jovens estiverem em situações sociais muito diferentes um do outro, mostrando que o casamento seria imprudente. Se um deles for muito jovem, se o homem não tiver uma situação financeira suficientemente estruturada. O padre deve investigar, você realmente quer se casar? Isso distingue um namoro sério, como já explicamos que deve ser, de ficar flertando ou diversões mais ou menos ruins e condenáveis. Aliás, eu vou fazer um parênteses aqui. Quando você vai na feira, tem o lado das folhas e o lado das frutas, né? E o lado das frutas tem, em todas as banquinhas de fruta, tem um papel escrito assim, não encoste nas frutas. Mas por quê, padre? Porque a pessoa encosta na fruta, mas não vou levar. E depois vem outro, moço, bonito, hein? Quanto é que tá? Tá bom, obrigado. Moral da história, ao longo do dia, a fruta vai sendo machucada. Quando alguém se interessa mesmo, olha e fala, tá machucado, acho que eu não vou levar para casa não, acho que vocês entenderam o que eu quero dizer com isso. Geralmente não há desejo de casamento. Atenção, são questões objetivas, hein? Que mostram um estado psicológico real. Se as situações sociais forem muito diversas, como imaginar que eles queiram realmente casar de vontade concreta mesmo? Ou se então, desde o início do namoro, o rapaz fica criando situações para chamar a moça ao pecado, fica conduzindo as coisas na direção do pecado, como imaginar que ele de fato quer casar? Ele quer se divertir. Se depois de um certo tempo ainda não se entra na questão do casamento entre eles, ou se eles adiam indefinidamente o casamento, o padre deve perguntar, você realmente quer casar num prazo próximo? Se a pessoa responde afirmativamente, padre, eu realmente quero casar e num curto período de tempo, então tudo bem, vá adiante e tome seus cuidados. Caso contrário, se não respondeu sim a uma só dessas questões, ou porque não pode se casar, ou porque realmente não quer se casar, ou porque realmente não dá num curto período de tempo, então uma ocasião livre, o namoro deve terminar. É necessário terminar nesse caso.
E se existe pecado, é necessário dizer, você peca com uma pessoa que nunca será seu cônjuge legítimo, ou que só poderá ser seu cônjuge legítimo num futuro indefinido e muito distante. Isso aqui só pode causar problemas. Ficar flertando é um jogo vil, pode levar ao pior. Se o namoro não deve conduzir ao matrimônio, porque não é possível, é necessário exigir a ruptura total e definitiva com essa ocasião livre e contínua. Se abster pura e simplesmente de qualquer encontro. Se o matrimônio só pode acontecer num futuro bastante distante, então é necessário uma separação temporária, tolerando no máximo alguns raros encontros sem perigo. Às vezes, o fiel, a fiel, terá que explicar claramente ao namorado, à namorada, que ele, ela, não deseja e não pode mais manter um relacionamento especial de amizade, de namoro, e, portanto, está terminando a proximidade e o namoro. Dependendo do caso, o confessor no confessionário terá que negar a absolvição, porque o penitente não corta com ocasião livre de pecado grave, o que é insuficiente para a absolvição válida. As mulheres e os homens devem saber colocar limites de verdade. Se necessário brigar, ser grosso, grossa, não há pecado nenhum. Se necessário empurrar o namorado, a namorada, vai embora daqui. Ah, mas você é grosso, já conversamos sobre isso. Você quer saber? Estou indo embora. Amanhã a gente vê o que faz. Não é pecado nenhum. Veja o que Jesus Cristo fez no templo, pondo todo mundo para fora. E como diz o Salmo, irai-vos sem pecar. Se for necessário irar-se para guardar a castidade, que se faça. Amanhã você vê se vale a pena continuar o namoro ou não. Além disso, essa atitude só fortalecerá o amor entre eles. Quanto mais ele tiver conseguido satisfazer os seus desejos ou ela, menos eles quererão casar. De fato, o que ele pensaria também de uma jovem, ou ele, ou ela pensaria dele, se um ou outro cedesse às tentações? No final das contas, não teriam medo de que uma pessoa fácil, depois do casamento, não daria segurança de ser fiel? E existem alguns costumes a serem reprovados. Namorados dormirem na casa do outro. Infelizmente é necessário falar isso. Quantas vezes já vi entre fiéis, tradicionalistas, que pretendem fazer as coisas direito, namorados dormirem na casa do outro. Isso aqui é condenável ao extremo, causa escândalo, favorece pecados gravíssimos. Os pais são gravemente responsáveis. Se necessário que se faça um barraco em casa, ninguém dorme na casa de ninguém, no namoro ou no noivado. Se procure, se for necessário mesmo, a casa de uma outra família amiga. Também viagens entre amigos sozinhos, em que os namorados estejam ou nem que sejam namorados. São coisas que podem facilmente e com frequência levar a consequências graves, às vezes irreparáveis. Eu me lembro até hoje, sempre falo isso, é uma viagem de passeio da 8ª série, né? No 9º ano hoje em dia, quando eu tinha meus 14, 15 anos, e a minha família falou, você não vai. Eu simplesmente não queria fazer bobagem nenhuma, eu queria simplesmente me divertir com meus colegas, mas só Deus sabe o que eu teria feito estando lá. Hoje eu dou graças a Deus que os meus pais me falaram, você não vai. Nada de viagens entre amigos sozinhos, namorados então. A responsabilidade dos pais está seriamente comprometida na introdução dessas duas práticas na família. Muitos pais, seja por ingenuidade ou negligência, deixam os namorados, os noivos, livres para se encontrarem o quanto quiserem, onde e como quiserem. Isso é uma cooperação, nós chamamos negativa, ou seja, não existe uma motivação positiva, vai lá, filho, vai lá, faz isso, etc. Mas o silêncio deles pode ser seriamente culpável. Eles têm uma grande responsabilidade em tudo que diz respeito à duração, à frequência e à maneira dos encontros. Se muitos namoros vão mal, é por causa da falta de rédea que os pais têm sobre os filhos. Os pais devem estar conscientes de que essas omissões culposas serão severamente julgadas por Deus. Caríssimos, esses são os princípios gerais aqui do matrimônio e que, lógico, são ditos para o bem de todos vocês. Para que o nosso apostolado seja um apostolado alegre, sereno, tranquilo, que as famílias sejam encaminhadas com toda a prudência, com toda a sabedoria e que vocês sejam felizes. Contem, lógico, com toda a nossa ajuda. Nós cobraremos vocês, nós cumpriremos nosso dever. Se não o fizermos, estaremos prevaricando, né? De jeito nenhum. Mas que vocês saibam que vocês têm os nossos auxílios, e pais, vocês também têm, pais, filhos, vocês têm os nossos auxílios, para que vocês encaminhem as coisas com toda a responsabilidade, sendo formados como pessoas, filhos de Deus, que se comportam de maneira clara e correta conforme a lei de Deus, né? Em outros sermões falaremos sobre o que os namorados podem fazer ou não para mostrar afetos um pelo outro, e no noivado também.
mas por hoje está bom. Guardem esses princípios, eles servirão para iluminar a vida de vocês. Vocês verão como a vida de vocês será mais leve, mais luminosa e mais grata diante de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.